Ora, bom dia pessoal. Antes de mais quero-vos agradecer pela chegada aos 1000 subscritores. E hoje vamos falar de uma coisa que é muito importante. Fui autuado em Espanha. Hoje vamos falar do Eucaris. O Eucaris, o que é o Eucaris? Estão vocês a pensar. Se vocês nunca se deram ao trabalho de procurar o que é o Eucaris, é aquilo que garante o cumprimento das nossas obrigações enquanto condutores. Deixa-me lá apertar o capacete, porque senão 120 paus de multa já estava. O Eucaris é nada mais, nada menos que o sistema europeu de gestão e acesso às bases de dados de automóveis e cartas de condução a nível europeu. Ou seja, é uma rede europeia da qual nós somos facilmente identificados caso venhamos a cometer uma infração rodoviária num país estrangeiro. E vocês perguntam assim: ó Solo Rider, porquê é que tu estás a falar disso agora? Querem saber porque é que eu estou a falar disso? Então eu vou-vos falar porque é que eu estou a falar. Então vou-vos dizer porque é que eu estou a falar disto. Eu só vos estou a falar disto por uma simples razão. Fui autuado em Espanha. Fui autuado em Espanha e recebi a cartinha para pagar. E só para vocês terem uma ideia, o sistema Eucaris e as diversas entidades que estão dentro do sistema Eucaris, ao contrário do sistema português, aquilo até funciona melhor do que o nosso próprio sistema, por causa do pagamento das nossas infrações rodoviárias. Até eu vou-vos contar a história. Esta história tem como princípio o dia 27 de setembro de 2023. Ouviram bem? 27 de setembro de 2023. E à altura que eu estou a fazer este vídeo ainda não passou sequer um mês. Faltam 10 dias para cumprir os tais 30 dias. Vocês já estão a pensar: porra, mas já tens a multa em casa para pagar? Já. Eu fui autuado dia 27 de setembro de 2023 na A7 em Espanha, ao quilómetro 968. Os espanhóis não andam cá a brincar com estas coisas. Eles agarram e vão buscar a tua informação em menos de um ai, graças ao tal Eucaris. Qual é que é a grande nuance do sistema espanhol? Aliás, não é grande nuance. Sim, tem uma grande nuance, mas a gente já concretiza. Em termos de tramitação legal, o sistema da Direção-Geral de Tráfego espanhola é semelhante ao nosso perante a defesa e o indúbio para o réu. Até aí tudo bem, não vem mal ao mundo e é assim que as coisas devem ser. Epá, podia não ser eu, pode ser uma matrícula falsa, pode ser muita outra coisa, mas não é o caso. Por acaso era eu. Não fui autuado de moto, fui autuado de carro e o sistema espanhol funciona efetivamente bem. Qual é que é a grande nuance? Eu fui apanhado a 96 km/h por um radar fixo e eu tive a noção que ia ser autuado. Epá, que tinha passado a excesso de velocidade. Tenho essa noção. Eu não tenho necessidade de mentir se for eu a executar tal tarefa. Eu não sou gajo de expedientes e de truques e maninganças. Levo mais por tabela com os outros. É pá, claro, mas isso é... Tens juízo, Solo Rider. Tens juízo, Solo Rider, e já não levas na carteira. Já não levas palmadas na carteira. Bem, já me estou a dispersar e não quero. Qual é que é a diferença do sistema espanhol para o sistema português? No sistema português tu tens 10 dias para te identificar, ou então para pagar a multa, ou para prestar depósito, neste caso, concordando. O prestar depósito e o pagar a multa são propósitos diferentes. O prestar depósito dá-te o direito de tu
poderes contestar a contraordenação e apresentares defesa. Se te for dada a razão, o dinheiro é devolvido. Não sei quanto tempo é que demora, mas demora. Já no caso espanhol, aliás, e em Portugal tens sempre a que pagar a multa pelo valor mínimo estabelecido. Já em Espanha é um bocadinho diferente. Ou seja, tu tens 20 dias para apresentar defesa ou para pagar a multa pelo mínimo. E quando eu digo pagar a multa pelo mínimo, estamos a falar de uma redução de 50% face ao valor normal da contraordenação. Porque depois aquilo é assim, aquilo funciona de uma forma diferente, ou seja, até aos 20 dias tens 50% de desconto. Dos 20 aos 45 pagas a multa na totalidade. Mas como és um português, e como alguns portugueses, eu não digo todos, temos às vezes a mania do chico espertismo e dizer, ai tal, eu não vou pagar a multa porque é de um país estrangeiro e a mim ninguém me obriga a pagar as multas. Ai pagas e pagas bem. Automaticamente a matrícula do teu veículo e o teu nome ficam logo associados a uma base de dados que é chamada base de dados cinzenta, para não dizer a lista negra. Se fores detectado numa outra infração que te mandem parar na estrada, meus amigos, pagam e pagam bem pago, porque se não pagarem, fica lá o carrinho e vais a pé para casa, ou vais a pé para o outro lado, para onde tu fores ou para onde tu quiseres, não é? Se o carrinho fica logo lá, que é a grande nuance para o sistema português. O sistema português funciona de forma diferente nessa matéria. Neste caso o espanhol é muito mais eficiente, porque enquanto a ANSR leva bastante tempo a processar uma multa, eles lá, aquilo é 3 semanas. Eu recebi a multa anteontem, estamos a falar, eu estou a 17/10, que é a data de gravação deste vídeo, a 17/10, e já paguei a multa, nem quero saber, paguei pelo mínimo. Como é que se processa, e agora vou passar à fase do processamento do pagamento da contraordenação rodoviária. Tu podes alegar o que tu quiseres, ok, a diferença do sistema espanhol para o nosso sistema, que eu penso que em Espanha, para residentes ou para cidadãos espanhóis, seja exatamente o mesmo que o nosso. Estou a falar sem conhecimento de causa, mas por presunção. Estou a falar por presunção. O que é que acaba por acontecer? Quando tu, cidadão estrangeiro, recebes um auto de contraordenação de um país estrangeiro na tua casa, tu não tens lá a entidade, o montante e a referência para efetuares o pagamento da contraordenação no multibanco. Mas tens, exatamente igual aos autos portugueses, viras a folhinha ao contrário, tens lá o número da conta para o qual deves fazer a transferência. E quando estás a processar esse pagamento, tens que mencionar qual o número do processo a que pertence àquela contraordenação. Porque senão, imagina, eu agora tinha-me esquecido e tal de mencionar o número da conta. O que é que me iria acontecer? E eu tive o cuidado de ler isso e por isso é que eu estou a falar disto. Que é nada mais, nada menos que a multa é considerada como não estando paga. E agora? Pois é, tu é que tens que fazer prova de que o pagaste. Pois é, tu é que tens que fazer prova de que pagaste a multa. Eu não consegui ver nenhum endereço de e-mail para enviar o comprovativo de pagamento da mesma, que isto fique bem claro. Mas, ao mencionares lá no campo de descrição, mencionas o número do processo a que corresponde àquela infração, aquele valor, aquele montante que estás a pagar. A partir daí as coisas ficam resolvidas. Qual é que é a grande diferença entre o sistema espanhol e o sistema português? É o nível de eficiência. Aqui está o nível de eficiência. Não passaram 3 semanas e eu já tenho a multa paga. Está bem que é pelo montante mínimo, os tais 50% de desconto, aquilo até parece que as multas em saldo. As multas em Espanha estão em saldo, não estão, obviamente, né? Mas é uma forma de te livrares a uma sanção pecuniária maior.
nisto tudo, se fores catado fora de Portugal uma segunda vez e não tiveres pago a contraordenação, amigo, já foste. Pagas e pagas bem pago. Este vídeo serve de alerta para que vocês, enquanto condutores, porque eu também não estou isento de falhas, eu também falho e falho pela medida grande, fogo. Eu não estou isento de falhas, mas uma coisa é certa, sou um cidadão que zelo pelo cumprimento das minhas obrigações. Eu sei que tenho direitos, mas também tenho outra coisa, tenho deveres. Portanto, fica o alerta. Falámos sobre o que é o Eucaris, sobre a forma de agir perante factos, né? Benefícios e demais situações, as que nos ajudam e as que nos prejudicam. Sendo um vídeo pequenino, espero que tenham gostado, que gostem do ar novo da imagem que eu vos trago. Quero também vos agradecer, já de forma tardia, pela chegada aos 1000 subscritores, que era uma marca que eu tanto ambicionava, porque era uma marca psicológica. Mas quero-vos continuar cá, a ter por cá. Quero que continuem a comentar, a participar nos vídeos como têm participado, e os últimos vídeos têm sido prova disso, prova de carinho, demonstração de amizade da vossa parte para comigo, mas também de mim para convosco. Por uma simples razão, se eu sou merecedor da vossa atenção, vocês são merecedores da minha dedicação. Portanto, meus amigos, até ao próximo vídeo. Eu me despeço com um grande abraço, boas curvas. Óbvio, já sabem, aquela frase chavão que está aqui agora a passar em baixo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e comentem. Se não são subscritos, façam o favor, olha, querem ver, olha, mais uma infração rodoviária, era quase. Se não forem subscritos ao canal, subscrevam o canal e ativem as vossas notificações. Se foram notificados, se foram subscritos e ultimamente não têm recebido as notificações e o Outsider já alertou para isso, vejam o estado da vossa subscrição, porque pode estar muito bem a acontecer que o YouTube vos interprete desculpem, não vou conseguir evitar, vos interprete como sendo uns bots e vocês vão para o brejo. Mas eu não quero que vocês vão para o brejo, eu quero-vos é cá, tá bom? Digam ao YouTube, olha, ao YouTube, eu sou um gajo orgânico, sou um gajo verdadeiro, não sou cá uma coisa qualquer, um bot automático. Desculpem a brincadeira, não devia ter tido, mas a vida também tem que ser levada com humor, não é só coisas sérias. Grande abraço, despeço de vocês com muito carinho. Tchau, até o próximo vídeo.